Oi, eu sou o professor Feliciano e nessa postagem nós vamos conversar sobre o feminicídio e as políticas públicas de proteção à mulher. Bolsonaro criou uma narrativa de que feminicídio era mimimi, que cotas são mimimi e que diversas políticas de proteção às minorias é mimimi. Além disso, indicou uma louca para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Reduziu os gastos em 94% dos programas de proteção à mulher e de redução da violência doméstica. Em 2017, em preparação para a campanha presidencial, Bozo diz que a política pública de proteção à mulher que ele quer implementar é o papapá, papapá. Que aproxima de vocês. Você tem um sentimento que vai fazer uma maldade com vocês. Dou duas alternativas para você. A primeira alternativa, você saca do bolso um papel e fala o seguinte: olha aqui a lei do feminicídio. Você prefere a lei do feminicídio ou sacar uma pistola e pá, 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 pá? Isso é defender a mulher. Bolsonaro está defendendo uma política pública de proteção à mulher. O papapá, papapá. Essa tipo de atitude justifica uma ideia de que a queixa de mulheres contra a violência masculina é mimimi e passa a levar a culpa desta violência que a mulher sofre para a própria mulher. Se a violência ocorre, é porque ela não se defende. É basicamente isso que Bolsonaro está dizendo. Além disso, Bolsonaro também serve de exemplo da violência masculina. Se vê em diversos momentos Bolsonaro dizendo: acabar, pá! Eu sou o capitão de artilharia, minha especialidade é matar. Essa ideia, esse machismo é aquilo que Bolsonaro veicula. E que vai fazer também, como consequência, o feminicídio aumentar. O feminicídio é consequência daquela sensação que o homem tem de superioridade à mulher, de querer submetê-la à sua vontade. De um passado antigo, eles, como conservadores, eles sonham em retornar a um passado anterior, em que os homens mandavam e as mulheres obedeciam. E a sociedade era calma, já que a mulher obedece e o homem manda. Bolsonaro é quem cria a narrativa da igualdade, de uma pretensa igualdade, de que homens e mulheres são iguais e que por isso mesmo, por serem iguais, não é possível criar o que ele chama de uma lei que cria a diferença. No homicídio é matar o homem, matar um ser humano. E agora estão criando uma nova figura que separa o homicídio entre homens, aquilo quando mata um homem e quando mata uma mulher. E ali estaria criando uma narrativa de diferenciação entre aquilo que não deveria ser diferenciado. São iguais. Casos de feminicídio aumentaram 73% no Rio nos últimos 5 anos. 73%. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, só de janeiro a maio deste ano foram 52 mulheres mortas. Bárbara Carvalho, vamos conversar com ela? As tentativas de feminicídio também estão aumentando, né? Boa tarde para você. Também aumentaram nesse período. Mariana, boa tarde a você e a todos. E o Conselho Nacional de Justiça, ele também nota um aumento de casos no Brasil. Então, quando a gente compara, 2020 com 2021, teve um aumento de 1.596 casos em todo o país de feminicídios que foram registrados. No vídeo que vemos, percebemos que houve um aumento do feminicídio e um aumento da violência doméstica contra as mulheres. Isso é consequência desse pensamento machista e misógino que Bolsonaro veicula. Mulheres, elas têm que se sentir seguras dentro do lar. Precisamos, por isso, a desconstrução de um imaginário que culpa a mulher pela sua própria morte. No passado, nós temos o caso de Doc Street e Ângela Diniz. Doc Street matou Ângela Diniz, eles eram amantes, viviam juntos, matou Ângela Diniz e foi a julgamento, e aquele julgamento foi histórico, marcou um momento da vida brasileira. Ele alegou que teria lavado sua honra com sangue.
e por isso mesmo foi inocentado. O júri, o tribunal de júri, inocentou. Começamos uma campanha, quem ama não mata, e finalmente houve um segundo julgamento onde Dock Street foi condenado. Tanto naquela ocasião, no passado, como na ocasião agora do Bolsonaro, o que nós vemos é a transferência da culpa. Bolsonaro está julgando a culpa na mulher. Quem não está morrendo não é porque o Estado não proteja ou porque o Estado deva proteger. Está morrendo mulheres porque não se defendem. Compra um revólver e pá. A política pública de Bolsonaro é um faroeste atual. Todo mundo armado pelo meio da rua, qualquer coisa você saca o revólver e sai disparando. E com isso os problemas desaparecem. E que a narrativa da esquerda, segundo Bolsonaro, divide a sociedade em vários campos, em vários grupos. Como, por exemplo, homens e mulheres, brancos e negros, índios e não indígenas, homossexuais e heterossexuais. E a partir da criação dessas várias diferenças, passa a privilegiar grupos. E Bolsonaro diz que todo mundo é igual e cada um se cuida da sua vida. Não é exatamente assim o que ele quer fazer. Ele quer submeter as mulheres, com o conservadorismo dele, leva à submissão, como era a submissão no passado. Essa narrativa da esquerda tem um fundamento. Idosos e jovens são diferentes, são iguais em direitos, mas são diferentes. Os idosos precisam de mais direitos, por isso eles têm bancos acessíveis, bancos nos ônibus, preferência na fila do banco, preferência na fila do hospital. Entre uma criança, um bebê e um adulto, o bebê tem certas prioridades. Nós não criamos diferença, nós damos prioridade para aqueles que necessitam. Negros e brancos, eu vejo uma foto onde negros são faxineiros e brancos são médicos ou têm profissões muito boas. Então existe uma diferença na sociedade. Quando nós promovemos as cotas, nós queremos melhorar a vida do negro, dar uma condição de igualdade ao final. Homens e mulheres são diferentes? Não, somos iguais em direitos. Porém, nós não vemos notícia de mulheres que matam homens em razão de ciúme. Ou é muito raro. O que nós vemos é homens matando mulheres por qualquer coisa. E há uma epidemia de assassinato de mulheres. O que nós estamos promovendo é uma política pública de proteção à mulher, que está sendo assassinada pelo seu companheiro. No Brasil, nós temos um estupro a cada 11 minutos, dados de 2017. Uma mulher assassinada a cada 2 horas. 503 mulheres vítimas de agressão a cada hora. 5 espancamentos a cada 2 minutos. O Brasil é o 5º lugar na posição de homicídio de mulheres. Só é ultrapassado por El Salvador, Colômbia, Guatemala e Federação Russa. Nós éramos o 7º lugar, agora nós somos o 5º lugar. E, como nós vimos na reportagem do Globo, em 2022, no primeiro semestre de 2022, nós está aumentando o caso de homicídios de mulheres, feminicídio e de violência doméstica. Em resumo, nessa primeira parte nós vimos que a política pública de Bolsonaro para a proteção das mulheres é o papapá. Acaba com todas as políticas públicas existentes do Estado. Além disso, nós vimos que o feminicídio é um dado real e está aumentando no Brasil em razão dessa veiculação da proposta machista de Bolsonaro. Na maior parte dos feminicídios, ele ocorre com estrangulamento ou sufocação, ou objeto cortante, perfurante. O homicida, aquele que mata a mulher e que tem uma relação de proximidade, é o companheiro, é o amigo, é o namorado, que tem uma relação de proximidade, ele quer o sofrimento da vítima. Existe uma relação entre o homicida e a vítima, mas ele quer a crueldade, que é peculiar nos crimes associados com a discriminação e o menosprezo em relação à mulher. Em razão disso, em razão do fato de que existe muitos homicídios praticados por companheiros contra mulheres em razão do sexo, em razão da sua condição feminina, criamos uma alteração em um artigo da lei do Código Penal, o artigo 121.
em seu caput, que determina o que é homicídio simples, diz: homicídio simples é matar alguém. E tem uma série de subtipos. O homicídio simples, o homicídio qualificado, o feminicídio, o homicídio culposo. Esses são subtipos. Num desses subtipos que foi criado é o subtipo feminicídio. Considera-se razão de sexo feminino quando tem violência doméstica e familiar e quando tem menosprezo e discriminação contra a mulher. Essa alteração no Código Penal é uma ação de combate ao feminicídio, o aumento da penalidade, o aumento da punição. Além disso, nós necessitamos ter também educação escolar e propaganda. Quem ama não mata. Quem ama não mata foi fundamental para mudarmos a mentalidade da sociedade brasileira. Alegava-se que ele matou por amar. Doc Street matou Ângela Diniz por amar. Então ele não merece ser punido. Ele ama muito. Não, quem ama não mata. Isso foi o pontual. Então nós precisamos não só do aumento da punição, como nós precisamos da educação escolar, assim como nós precisamos da propaganda. Isso são programas públicos de combate à violência doméstica e à violência contra a mulher. Acontece que, com Bolsonaro, houve a redução dos gastos com esses programas. As políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, em 2015, no último ano do governo Dilma, foi 367 milhões e o governo gastou 255 milhões. No último ano do governo Temer, autorizado pelo Congresso, foi 63 milhões e Temer mesmo gastou 50 milhões de reais. Com a entrada de Bolsonaro no governo, houve uma redução constante nos gastos públicos, até que em 2020 foi 2 milhões, 2021 1 milhão e em 2022 6 milhões de reais. Vimos no vídeo que houve uma redução brutal dos gastos com os programas sociais com relação ao combate à violência doméstica e ao feminicídio. Em 2016 e 2019, foi gasto 366 milhões de reais. Entre 2020 e 2023, caiu para 23 milhões de reais. Que leva, é claro, em consequência, o aumento do feminicídio. Não é uma piada. Não é possível se acreditar que faroeste iria resolver uma situação dessa. Homem armado, mulheres armadas, homens estariam armados dentro de casa, dado o perigo de que um homem venha a cometer uma violência contra sua esposa, a esposa senta para almoçar com uma arma encostada na mesa. Ela deita para dormir e coloca uma arma na cabeceira. É um absurdo uma ideia dessa. O que a gente precisa é de uma outra coisa, uma política pública que explique que homens não podem matar mulheres. Além disso, se estar armado evita a morte, Bolsonaro não poderia ter sido assaltado nem ter perdido a moto. Bolsonaro, no passado, 1990 e pouco, Bolsonaro foi assaltado, perdeu a moto, perdeu a arma e só não perdeu a vida porque ele entregou o furículo. Porque quando o ladrão disse a vida ou o furículo, ele deu. Como nós vimos até aqui, iniciamos o vídeo, nós falamos sobre a política pública de Bolsonaro. O papapá. O último pedacinho, nós vimos a consequência, ou melhor, que não é possível imaginar que essa política, o papapá, resolva o problema do feminicídio. Nós vimos também que a lei, ou melhor, a modificação do artigo 121 do CP foi de introdução de um subtipo. Existem vários subtipos, nós introduzimos um subtipo. O feminicídio, que é o homicídio em razão da condição feminina. A partir desse momento eu vou falar sobre as políticas públicas que são empreendidas por meio de uma política estatal inclusiva e progressiva. São diversas políticas públicas que empreendemos, basicamente em 4 eixos. Ações culturais e educativas. Pois nas escolas nós conversamos com os alunos sobre o respeito tanto aos homossexuais quanto aos negros, não fazer piadinha menosprezando as pessoas, parar com bullying. São problemas educativos. E dizer também que
mulheres têm que ser respeitadas. Nós estamos querendo criar uma mentalidade nova. Além disso, nós também temos um segundo eixo, que é as ações punitivas, Maria da Penha, feminicídio, etc., que visam punir aqueles que vão contra a lei. Além disso, nós temos também programas de assistência e programas de garantia a direitos. São vários os pontos que são implementados a partir desses 4 eixos. Nós temos Centro de Referência da Mulher, onde ela ouve conselhos a respeito da condição feminina, da necessidade de se defender. Precisamos também de casas-abrigo, onde a mulher ofendida, a mulher que sofreu violência, vai para essa casa. Não adianta você chegar, pegar o marido e prender. E aí a mulher não trabalha, não faz nada, o que vai fazer? Vai morar no meio da rua? Não. Vai para uma casa-abrigo para que ela consiga, durante um determinado período, acertar a sua vida, conseguir encontrar um jeito de viver melhor. Delegacias especializadas, para que se possa registrar os crimes de feminicídio e os crimes de violência doméstica. Juizados, para que possa julgar os casos de feminicídio e violências domésticas contra a mulher. Além disso, centrais de atendimento a casos de violência doméstica. Você telefona no artigo 180 ou mesmo telefone para 190. Agora nós temos policiais treinados para atender esses casos. A política pública de Bolsonaro é de abandonar a mulher à sua própria sorte. Pá. E se ela não se defende, o problema é dela. Ela não se defendeu. Todo mundo tem que comprar uma arma, ele diz exatamente isso toda hora, todo mundo tem que estar armado para defender a sua liberdade, saca a pistola e dá tiro por aí. E nós vimos, nesse terceiro momento, que Bolsonaro estava ali, foi assaltado, estava armado, foi assaltado, perdeu a moto, perdeu a arma, e só não perdeu a vida porque ele fez uma troca. Não me mata que eu dou o furico. Damares propôs e executou o desmonte da política pública inclusiva e progressiva que foi criado pelos governos petistas. Nós vimos que existe uma política pública inclusiva e progressiva que diz respeito à proteção das mulheres, em razão do fato que as mulheres são agredidas por serem mulheres, por terem que se submeter à vontade masculina, à violência masculina. E em razão deste fato foi criada uma série de políticas que nós vimos aqui, desde a casa-abrigo, que é muito importante, a programas de conscientização, programas educacionais de conscientização de que a atitude sexista e machista é errada. Sou o professor Feliciano e agradeço por ter visto a postagem. Se gostou, deixe um like e compartilhe. E por último, estamos juntinhos, lutando por um Brasil justo e inclusivo.